crianças, tudo bom com vocês? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, a cada um dos responsáveis que estão acompanhando vocês a prestarem esse culto infantil ao Senhor. Que Deus possa cuidar de cada um de nós. E você que ainda não pegou a sua Bíblia, está em tempo ainda, tá? Porque a história de hoje é muito bonita. Fala sobre a oração de Jó. E nós, para começarmos esse culto infantil, a gente não pode começar sem antes estar falando com Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor? Vamos? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, obrigada, Deus, pela vida de cada criança, cada responsável que está acompanhando, a cada criança que está assistindo esse vídeo. Meu Deus, abençoe os seus pais, abençoe os seus avós, abençoe toda a sua família, Deus, a família de cada criança. Deus bom, cuida de nós em tudo. Deus, repreenda todo o mal, Deus, dessa pandemia, Deus, e abençoa, Deus, a tua igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Que bom que Deus, Ele é bom, não é? Até uma redundância, né? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E a história de hoje tem um tema muito interessante, a oração de Jó, como já falei. E uma coisa muito legal, antes da gente entender sobre a oração de Jó, a gente não pode entendê-la sem antes saber quem foi Jó e como que foi a sua vida. Jó, ele viveu muito tempo atrás, antes mesmo de Cristo vir ao mundo. E uma coisa muito interessante, Jó, ele tinha uma esposa, tinha 10 filhos, na região dele era considerado o homem mais rico. E Jó, ele era temente a Deus, ele amava servir a Deus. E os seus filhos, eles não eram filhos assim que eram de ficar zangados, obrigados com os irmãos, não. Eles eram de fazer festas. E quando um preparava uma festa, mandava chamar todos os outros irmãos para poder se banquetear, né? Tomar vinho, comer das gostosuras que estavam sendo preparadas naquele tempo. E todos participavam, e todos eram alegres e felizes. E o interessante é que quando os seus filhos, os filhos de Jó, faziam essas festas, Jó, ele levantava de noite, ele se levantava um altar para cada filho, não para adoração ao filho, mas um altar a Deus em relação a cada um dos seus filhos, e sacrificava, porque naquele tempo era comum fazer sacrifícios de animais, ou para agradecimento a Deus, ou para pedir perdão a Deus por algum pecado. E Jó, ele temia tanto a Deus que ele levantava um altar a Deus em nome de cada um dos filhos para pedir perdão a Deus, para que Deus pudesse perdoar cada um dos seus filhos, se porventura eles pudessem ter pecado contra Deus. Olha só, e Jó, ele era um homem temente a Deus e ele fazia isso, ele se apresentava a Deus de tempo a tempo para poder louvar a Deus, para poder apresentar a sua oferta a Deus. E numa dessas apresentações, naquele tempo, alguns homens que serviam a Deus faziam isso, levantavam um altar e apresentavam-se a Deus. O inimigo foi se apresentar a Deus. E Deus falou para o inimigo, porque Deus já sabia o que o inimigo estava querendo, Satanás estava querendo. Estava querendo tocar na vida de Jó. E aí o inimigo falou assim, olha, Jó só está te servindo, Deus, porque ele tem bens, tem riquezas, tem família, tem a sua mulher, tem a sua saúde. E Deus falou assim, olha, você pode tocar em tudo em Jó, mas não pode tocar ali na vida, não pode tirar a vida. Jó, em poucos dias, num dia só, ele perdeu os seus 10 filhos, se tornou o homem mais pobre, perdeu tudo que ele tinha, porque saduceus, pessoas de outros povos roubaram parte do seu rebanho, outra parte do rebanho, ela foi queimada. E na Bíblia, no livro que leva o nome de Jó, fala que aconteceu várias coisas, e em poucos dias Jó também perdeu a sua saúde. E a sua mulher, vendo que ele perdeu os filhos,
perdeu a ação no mal, ela virou no auge da loucura dela, ela falou assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó, naquele tempo, Jó ele se levantou, ouviu aquilo e falou assim, como falas uma louca mulher, assim tu falastes contra Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus me tirou. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó louvou e engrandeceu a Deus. Jó, ele não pecou contra Deus, ele manteve sua fé inabalável no Senhor. Olha só que bonito. E ainda chegaram 3 amigos que a Bíblia fala, que o livro de Jó fala, para poder falar com ele. Olha, Jó, só está acontecendo isso com você porque você está em pecado. E Jó falava com eles, até que teve um tempo que ele parou de falar, os amigos pararam de falar. E então Deus falou com Jó, Jó, aonde que você estava quando eu coloquei os alicerces do planeta, do mundo? Aonde você estava quando eu coloquei grades no mar até onde as ondas vão? Aonde você estava quando eu criei os animais? Aonde você estava, Jó? E Jó começou a ouvir aquilo de Deus e ele começou a se emudecer, a ficar como se fosse se sentindo mais um nada, né? No sentido de, nossa, como que eu estou pecando para com Deus? Como que eu errei para com Deus? Como que eu não confiei nele? E aí entra no texto de hoje, que é Jó, capítulo 42, vou ler dos versículos 1 ao 6. E quem ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá e pega a sua Bíblia, tá bom? Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6, eu vou ler na minha Bíblia, que diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes. Olha, ele sabia que Deus podia tudo, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus, ele pode tudo, e ninguém pode impedir quando ele quer agir. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Quem é a pessoa, ou quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó estava falando assim, Deus, eu falei de coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que Jó está falando aqui? Deus, eu falei de coisas que eu não sabia, me perdoa. Eu me abomino porque eu falei contra o Senhor, me perdoa. Me perdoa. Deus estava pedindo perdão. Jó estava pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelo pecado de como ele falou, de como ele agiu, de como ele se comportou para com Deus. E aí ele fala no restante do capítulo que Deus, ele abençoou Jó, dando a ele das coisas que ele tinha perdido dos animais, tudo em dobro. E os filhos, Deus concedeu mais 10 filhos a ele. E ele viveu muitos dias em que ele viu, mais ou menos como a Bíblia fala, mais 140 anos. E ele viu os filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus abençoou ele porque ele não negou a sua fé em Deus. E ele se arrependeu do que ele tinha falado. E ele pôde orar pelos seus amigos. E ele pôde estar com ele, com Deus. E ele disse, olha, agora eu não só ouço, mas eu vejo que Deus, ele é fiel. E aí, para terminar a nossa história de hoje, eu trouxe uma experiência para vocês. Ó, aqui, eu acredito que todos estejam vendo agora, né? Tem um pirex, uma bandeja de vidro. E aqui é uma taça. Esse potinho aqui, ó, que vocês estão vendo, ele tem pó de café, tá certo? E essa daqui é uma colher e uma leiteirinha com água, tá? E qual é essa experiência? Assim é a nossa vida. Deus, ele nos fez bonitos, lindos. Quando ele nos imaginou, ele nos moldou para uma determinada obra. Só que quando o pecado entrou no mundo,
Ele fez com que ele nos sujasse. Olha só, ele vai entrando, a gente era tão limpinho, tão bonito, e ele foi fazendo com que nós nos sujássemos. Mas, quando Cristo ele veio ao mundo, ele nos perdoou dos nossos pecados. Mas quem se arrepende e confessa o seu pecado a Deus, Deus ele vem como se fosse essa água aqui, olha. Ela vai entrando e ela vai tornando a nossa vida mais limpa. Tá vendo? Eu coloquei a bandejinha justamente para isso, para que a água pudesse cair em cima dela, tá? E ele vai tornando a nossa vida mais limpa, até que toda essa água que está suja, ela se torne mais clara. A nossa vida é assim. Às vezes a gente erra, mas quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, nos arrependemos sinceramente, como Jó fez, ele se arrependeu sinceramente do que ele falou, do que ele pensou de Deus, ele falou com Deus e Deus o perdoou. E Deus deu a ele tudo o que ele tinha perdido. As coisas, os animais, Deus deu em dobro. Os filhos, ele deu outros filhos a Jó e concedeu mais anos de vida, e ele teve a sua saúde restaurada. Nós devemos, crianças, sempre confiar em Deus. Vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai assim, ter como suportar. Mas quando nós estamos com a nossa fé em Deus, a nossa fé firmada em Jesus Cristo, nós podemos suportar qualquer coisa. Que Deus possa abençoar a sua palavra, a palavra dele lida, essa história falada. Que Deus possa abençoar você, para que você possa sempre ter a sua fé firmada em Deus, firmada em Jesus Cristo. Vamos orar e vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais essa história. Que o Senhor possa completá-la em cada coração. Muito obrigada, Deus, por este domingo, pela família, pela vida, pela paz. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar muito. Fiquem na paz de Jesus. Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente.
multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto.